Contas do município, obtido com exclusividade pelo SP2, aponta que a prefeitura da capital pagou valores maiores para as empresas de ônibus em plena pandemia. Em abril foram quase 300 milhões de reais. Só que o número de passageiros transportados foi bem menor. Veja na reportagem de Wallace Lara. Rosilene separa cartas no correio e não parou durante a pandemia. Ela sentiu a falta dos ônibus. Foi um pouco difícil, porque às vezes tinha no horário normal, às vezes não tinha. Tinha vez de eu ficar 1 hora esperando, 40 minutos, principalmente para voltar. Está demorado porque a frota de ônibus foi reduzida na quarentena. O número de passageiros caiu. E o dinheiro que a prefeitura paga para as empresas de ônibus, pelo contrário, aumentou. É o que revela uma planilha feita pelo Tribunal de Contas do município, a que o SP2 teve acesso com exclusividade. Só em abril foram repassados cerca de 287 milhões de reais para as empresas, um aumento de 34% em relação ao mesmo mês do ano passado. Por outro lado, também em abril, houve redução no número de passageiros. Foram transportadas 68 milhões de pessoas. Em relação a abril do ano passado, 158 milhões a menos, uma queda de quase 70%. A redução acumulada de janeiro a maio desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, foi ainda maior. 407 milhões de passageiros deixaram de pegar os ônibus. Nós não pegamos porque ninguém saiu de casa, porque minha mãe é idosa, meu pai é idoso, então ficamos em casa. O aumento do dinheiro público que foi parar nos cofres das empresas foi o assunto de uma nota técnica enviada pelo Tribunal de Contas do município à Comissão de Finanças da Câmara Municipal. O documento informa que, tomando como base os dados do Sistema de Transporte Público do mês de abril, caso mantidas as regras de remuneração atuais dos contratos de concessão, a Prefeitura deverá fechar o ano com valor próximo dos 3 bilhões e 100 milhões de reais, repassados aos empresários do transporte. São 850 milhões de reais além do previsto no orçamento para pagamento dos subsídios dos ônibus nesse ano. O dinheiro que faz o sistema de transporte em São Paulo funcionar vem de 3 fontes: o bilhete pago pelo passageiro, o repasse dos cofres públicos, que é chamado de subsídio, e o reajuste das tarifas, quando a conta não fecha. No primeiro semestre, a maior fatia desse bolo saiu dos cofres públicos. Os técnicos do Tribunal de Contas do município apontam que o valor médio do subsídio por passageiro mais que dobrou nessa quarentena. De janeiro a maio de 2019, a média foi de R$ 1,19 por passageiro. Em 2020, a média passou para R$ 2,24, com pico de R$ 4,21 em abril. Há dúvidas entre governistas e oposição sobre o motivo do valor aumentar tanto. A vereadora Soninha Francini, do Cidadania, acredita que o repasse pode ter sido motivado pela queda no número de passageiros. A entrada de tarifas, de passagens pagas na catraca foi muito menor. Isso é óbvio, isso é fácil de constatar, essa informação a gente já tem. Mas, afinal de contas, quanto custa? Quanto custa a operação? Quanto custa em folha de pagamento? Quanto custa em combustível? Isso é sempre um ponto delicado na relação da prefeitura com as operadoras, do sistema de transporte. Quanto mais a gente conhecer isso em detalhes, melhor. O presidente da Comissão de Finanças da Câmara quer saber como a cidade repassou mais dinheiro para as empresas quando elas estavam rodando menos e, portanto, tendo menos despesas com a operação do sistema. O recurso na catraca diminuiu o pagamento pelos passageiros, mas isso deveria ter sido compensado pela retirada da frota. Se retirou a frota, os ônibus continuaram lotados e a gente não teve a queda do subsídio, ao contrário, teve o aumento do subsídio. A Prefeitura de São Paulo diz que em junho a frota da capital foi mantida em 84%, enquanto a demanda de passageiros se manteve em 42%. Agora há pouco, o prefeito Bruno Covas confirmou o aumento dos subsídios à Globo News. É importante dizer que por conta da redução da quantidade de passageiros, hoje a gente já trabalha com uma ampliação do subsídio na cidade de São Paulo de 1 bilhão
1.500 milhões de reais. Para manter a frota do jeito que a gente está, é mais 1.500 milhões de reais que nós vamos ter que pagar para as empresas concessionárias de ônibus. E ainda nesse assunto, a Comissão de Finanças da Câmara dos Vereadores, composta por vereadores governistas e de oposição, requisitou, mas ainda não recebeu, a planilha das empresas de ônibus para verificar os números apresentados pelos empresários.